Bom Bom dia. dia. Hoje tem Uma nova participante. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023, né? E a gente tá aqui no jardim, né? Para gravar a mensagem de hoje que o pai pediu para enviar. É bom dar o contexto primeiro, porque, enfim, existe o livro de Jeremias, né? Que foi um profeta destinado a falar para o povo, né? Sobre o tempo do exílio na Babilônia, né? Que Deus estava bem Bravo. irado, né? Com todos os pecados do povo. E também tem o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, lamentando-se, né? De tudo que ele via. Então, nessa passagem aqui do livro de Lamentações, capítulo 4, tá? Não é uma passagem fácil. E fala muito dos resultados, né, para o povo pecador, principalmente. Porque uma coisa é você receber as ordens de Deus, cumpri-las, porque ordem de Deus a gente cumpre e ponto. Não discute. Não discute, porque Ele é o Senhor dos senhores. Agora, isso não nos deixa sem a sensibilidade dos nossos sentimentos. Então, Lamentações serve exatamente para expressar aquilo que o homem, né, Jeremias e não o profeta, sentia por todos aqueles que não estavam enxergando tudo o que estava acontecendo e o porquê, né? Como hoje que a gente vê que as atrocidades que estão fazendo, e que mesmo a gente entendendo que boa parte disso que Deus está permitindo para que essas pessoas aprendam, a gente não deixa de sentir. Claro. Né? Então, existe sim uma paz interior, no sentido de que tudo acontece por um propósito, mas nós somos humanos. Sim. Então, vamos lá. A palavra diz assim: o ouro perdeu o brilho. As paredes do templo, que eram revestidas de ouro, foram derrubadas e as suas pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, agora valem menos que um vaso de barro, obras das mãos de um oleiro. Até os chacais dão de amamentar os seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. A língua dos bebês fica presa no céu da boca por causa da sede. As crianças pedem um pedacinho de pão, mas nem isso sobrou. Então, Jeremias estava vendo tudo isso acontecer com o povo, né? E os que comiam sempre do bom e do melhor desmaiam em plena rua. As pessoas que viviam em palácios agora reviram os montes de lixo. O pecado da filha do meu povo é maior que o de Sodoma, que foi destruída de repente sem qualquer socorro humano. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite, e tinham a pele mais rosada que um coral. E a sua aparência era parecida com a safira, mas agora a sua pele está escura como carvão, já nem se pode reconhecê-los na rua. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, secou-se
tornou-se como madeira seca. As pessoas que morreram na guerra foram mais felizes que os que morreram de fome por falta de frutos no campo. As mães que antes eram cheias de amor cozinharam e comeram seus próprios filhos para não morrerem de fome no meio da destruição do meu povo. A Joana tá com uma cara assim, ó. Ela abriu o zoião, né? Mas infelizmente isso são relatos e não são antigos. Porque se a gente for olhar a história que nós vivemos no mundo, existem locais que infelizmente estão vivendo nesse ponto, né? Mas agora a ira do Senhor já passou. Ele já despejou sobre nós toda a sua fúria. Ele acendeu um fogo que queimou os alicerces de Sião. Nenhum rei da terra poderia imaginar que um exército inimigo conseguisse entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém poderia pensar que isso pudesse acontecer. Mas tudo aconteceu por causa dos pecados dos profetas e sacerdotes que mataram gente inocente dentro de Jerusalém. Agora esses homens andam sem destino pelas ruas como cegos. Vivem sujos de sangue e todos têm nojo deles. São imundos e ninguém se atreve a tocar nas suas roupas. Cuidado, aqueles que são destinados os cargos de confiança, porque quando Deus dá poder aos homens e eles se corrompem, independente de qual cargo seja, inclusive aqueles que são destinados a falar da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, e principalmente a estes que dizem que conhecem a palavra, porque o peso da mão de Deus não vai ter dó. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falou sobre que ela não acreditava num Deus que gostasse de castigar os seus filhos. E com certeza não. Deus não gosta de ter que fazer isso. Não gosta, às vezes, de ter que permitir que nós colhamos o que a gente plantou. Ele não gosta, mas ele é justo. E se a gente se a gente plantou, a gente vai ter que colher. Ele não pode burlar uma lei que ele mesmo fez, porque tá com pena de um em detrimento do outro. Entendeu? É a mesma coisa que você ensinar uma criança. Ele vai ter a paciência de 70 vezes 7 por dia para ficar repetindo a mesma coisa para essa criança até ela crescer e saber que dentro dela tem aquela semente do certo e do errado, mas que em determinado momento da vida já não é mais criança e ela tem a livre escolha, porque dentro de nós, como existem aqueles vários ditados, existe o lobo bom e o lobo ruim. Cabe a nós saber qual deles a gente vai alimentar. E aí eu falei para ela, olha, você precisa ler mais o livro dos profetas e conhecer mais sobre esse Deus, sobre Deus, porque o que estão te contando, ou o que você já escutou falar, ao invés de você mesmo ir na palavra e consultar, né? Não é a verdade, né? Porque quem não estuda a palavra o máximo que consegue, né? E só fica ouvindo dos outros de forma muito esporádica, se torna refém. Ou entendendo só aquilo que lhe bem convém. Não, isso daqui eu acredito, aquilo não. Isso aqui é legal, aquilo não é. Não dá pra, não é assim que funciona, entendeu?
Isso aqui é o manual da vida. E não adianta você tentar refazer ele, como muitos querem, inclusive colocar em leis que vamos modificar os textos da Bíblia, porque não me agrada. Se em algum momento venderam para você a ideia de um pai que fica passando a mão na cabeça, esquece. Esse não é Deus. Não é. Ao mesmo tempo, também não é aquele pai que tem prazer em ver o filho sofrer. Também não. Óbvio que não é, tá? Mas é um pai justo. É um pai que deixou mandamentos, que nos dá ordenanças, que pede obediência, tá? E uma vez que nós não somos obedientes, nós vamos sim arcar com as consequências dos nossos atos. Sim. E aí, continuando, sumam daqui, vão embora, o povo grita nas ruas. Vocês são imundos. Eles fogem para outros países, mas lá também ninguém os deixa habitar. Falando dos sacerdotes, né, que foram grandes responsáveis por toda aquela desgraça do povo naquela época. O Senhor castigou esses homens, espalhando-os pelo mundo. Ele nem dá mais atenção a eles, porque perseguiram os sacerdotes e não respeitaram os anciãos. Esperamos que nossos aliados viessem nos salvar, mas foi tudo em vão. Do alto dos muros de Jerusalém, esperamos a ajuda de um povo que não podia nos ajudar. Quem saía de casa e andava pelas ruas corria perigo de ser morto. O nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. Não tínhamos como escapar. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias nos céus. Fugimos para as montanhas, mas eles nos alcançaram. Corremos para o deserto, porém eles já tinham preparado uma armadilha para nos prender. O nosso rei, a fonte de nossa vida, o homem escolhido pelo Senhor, foi preso numa dessas armadilhas que nossos inimigos armaram. E nós pensávamos que viveríamos sob a sua sombra entre as outras nações. Povo de Edom, por enquanto você pode se alegrar, você que vive na terra de Uz, mas logo você também tomará o cálice. Você vai cair como bêbado e sofrerá uma grande vergonha. O castigo de Sião acabará quando terminar sua escravidão. Depois disso, os judeus nunca mais serão escravos. Mas ele punirá a sua maldade, ó filha de Edom, e exporá o seu pecado. Senhor, lembre-se de tudo o que aconteceu conosco. Veja a nossa desgraça e vergonha. Aqui eu já estou no capítulo 5, tá? A nossa terra agora pertence a estranhos, nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos. Nosso pai morreu, nossa mãe ficou viúva, temos de pagar a água que bebemos, até a lenha temos de comprar. Os que nos venceram na guerra nos obrigam a trabalhar como animais de carga sem descanso, para conseguir comida e não morrer de fome. Precisamos pedir esmolas, pedir ajuda ao Egito e à Síria. Nossos pais pecaram, mas morreram antes de o castigo chegar. Nós é que estamos pagando pelos pecados deles. Os povos, então assim, tem pessoas que tomam decisões com base no imediatismo, não pensam a longo prazo, não pensam nas próximas gerações, e depois quem sofrem são os filhos, os netos. Sacrificam gerações inteiras. Os povos que antes dominávamos agora controlam nossa vida. Não há ninguém que possa nos tirar dessa situação tão triste. Quem sai de casa para tentar conseguir comida para sua família corre perigo de ser morto pela espada do deserto. A nossa pele está abrasada e escurece por causa da fome. Em Jerusalém e nas outras cidades de Judá, as mulheres e moças são violentadas em plena rua. O inimigo enforcou nossos príncipes e maltratou nossos anciãos. Obrigaram os jovens a moer cereal com pedras muito pesadas. Os meninos caem com o peso da lenha que são obrigados a carregar.
Os anciãos já não podem mais sentar calmamente e observar o movimento na entrada da cidade. Os jovens já não cantam. Desapareceu a alegria que havia em nossos corações. Nossas danças se transformaram em lamentos. Caiu a coroa das nossas cabeças. Ai de nós, porque temos pecado. Nossos corações estão fracos, nem temos mais vontade de viver. Nossos olhos perderam o brilho. O monte de Sião está destruído e deserto. Por ali perambulam os chacais. Mas, Senhor, o Senhor reina para sempre. O seu trono permanece de geração em geração. Por que o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Por que nos abandonaria por tanto tempo? Restaure-nos, ó Senhor. Faça-nos voltar para o Senhor. Renove os nossos dias como os de antigamente. Será que o Senhor nos abandonou para sempre e sua ira contra nós não tem limite? Eu também escutei isso de uma amiga ontem. Desacreditada mesmo. Mas a gente não pode necessariamente... A gente tem contato com as histórias da Bíblia e a gente precisa fazer um filtro no sentido de o que realmente se aplica à realidade de hoje. Não é seletividade, não tem a ver com as ordenanças, tá? Mas isso aconteceu lá, na época do exílio da Babilônia. Não quer dizer que que o nosso povo hoje fique 70 anos preso novamente, não é isso, tá? Até porque o relógio da Terra, do mundo, ele está muito mais rápido agora. Então, mas muitas vezes situações em que o povo pensa, nossa, acabou tudo. Não temos mais salvação, né? Que seja 1, 2, 3 dias, algumas horas, né? São suficientes para um povo inteiro se voltar para o Senhor. E esse é o objetivo maior, sabe? Não é necessariamente alcançar as metas desse mundo, mas realmente entender o quanto tudo que acontece só tem um objetivo, que é as pessoas se voltarem para Deus, porque Ele é o único que pode realmente nos salvar e nos dar a vida eterna. Então, dentro dessa passagem, fazendo uma reflexão atualizada, né? O ser humano, na sua evolução, ele teve inúmeras oportunidades de ficar tranquilo com aquilo que nós herdamos de Deus, porque a terra é uma herança nossa, né? Sim, até na época de Salomão, que não teve guerra, que eles viveram bem com abundância, sim, né? Mas o que acontece? Entra-se num automático, sabe? E a humanidade já entrou em automático várias vezes. E se a gente for olhar livros de história e tomar como base a palavra de Deus, né? Como um livro histórico, tem relatos aqui de milhares de anos, sabe? E o povo, de geração para geração, vai se esquecendo, vai entrando no automático e vai pecando cada vez mais. Uma palavra que Deus nos trouxe há algumas semanas atrás é: se o que vocês estão lendo aqui na palavra já era pesado, não dá para mensurar o peso que isso tem hoje com a quantidade de pessoas fazendo coisas erradas nos novos tempos, que são infinitamente maiores do que a quantidade de pessoas que existia na Terra naquela época. Somos 8 bilhões, detalhe,
naquela época não estavam todos conectados, sabendo que um estava fazendo de errado, Sim. o outro estava fazendo de errado. Não sabia, não. Não. Não Então, era assim. então, tudo isso é uma espiral evolutiva nossa, como ser humano e como ser divino, porque Deus colocou uma centelha dele em cada um de nós. Cabe a nós regar essa centelha, acender e fazer ela aparecer. Mas sozinhos nós não conseguimos. A gente tem que se unir na palavra, em Deus, para que a gente consiga ter a estrutura que nós precisamos e a união que nós precisamos para, em um só, todos vencermos aquilo que a gente quer. Então, o livro de Lamentações é um livro difícil, pesado, mas que acho que todos nós que tem alguma consciência de futuro estamos vivendo. E se você eventualmente escutar e achar que não é bem isso, eu sugiro que você se aprofunde, ou então que você pegue uma mala e viaje para alguns lugares que você venera e viva por um ano. Um dia é turismo, alguns meses é temporário. Eu quero que você viva um ano, assim como nós já vivemos em outros locais, sem ter nada e só depender do Pai mandar as coisas para a gente. Da graça. Tá? Então, quando você fala da boca para fora, mas que não viveu tudo aquilo, ou se viveu, esqueceu, pior ainda. Porque quem viveu e já teve a necessidade, sabe que a gente pode vencer. E nunca é por algo próprio, e sim porque Deus nos deu a oportunidade, discernimento, a visão, sentimento e união. Oi, Lude, obrigada por acompanhar. Então, pessoal, sabe, meditem nessa palavra hoje. O quanto boa parte do nosso povo já está vivendo isso, sabe? É triste de ver, é muito triste. Pessoas se entregando. Agora, existe reversão, tá? E eu tenho fé no meu coração que não é isso que Deus quer para o nosso país e que Ele vai levantar nosso país para ser um grande farol no mundo, sabe? Um lugar onde as pessoas vão se sentir acolhidas. Depende só da gente. E que muitas vezes quando a gente acha que as coisas estão perdidas, é só a gente ter paciência. Alguns dias, inclusive eu postei isso ontem porque eu vi de um pastor que depois que o anjo fechou a arca, demorou 7 dias até começar a chover. Imagina você fazer uma arca daquele tamanho, fechar as portas e ainda ficar uma semana esperando a chuva. Imagina a ansiedade do povo lá dentro da arca, gente. Não, né? E todo mundo que estava fora, em volta, olhando e rindo. Entendeu? Não? Depois que Lázaro morreu, demorou 4 dias para Jesus ir lá. E ressuscitá-lo. Quando Jesus morreu, demorou 3 dias. 3 dias. Entende? Então, povo de pouca fé. Existe um processo. Exato. Esperem no Senhor, tá? Esperem no Senhor que a nossa rendição, ficar mais de 60 dias na rua, tudo que o povo tem passado não foi à toa, não está sendo à toa, tá? Essa é a mensagem de hoje. É isso aí. Nosso Deus é o Deus do impossível. E quando não há nada mais o que fazer,
Só Ele pode. Fica triste não, Lud. Entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo, tá? Não acabou ainda. Não acabou ainda, gente. O que nós vimos ontem foi um grande teatro, tá? Eu não posso falar mais do que isso, tá? Mas fiquem em Deus. Amém. Amém.